Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona esse sistema de classificação. Bom, taxonomia, quando nós analisamos a palavra, podemos perceber que do grego antigo, tax significa arranjo e nomia método. Então veja bem, sistemática ou classificação biológica é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. Qual que é a importância da taxonomia? Por que é importante classificar os seres vivos? Primeiro, devido à necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos. Segundo, porque isso permite estabelecer o que nós chamamos de filogênese. Uma possível sequência em que os seres vivos surgiram no nosso planeta Terra. Também permite organizar os seres em categorias taxonômicas, que facilitou bastante o estudo e a análise baseada nas semelhanças e diferenças dos seres vivos que conhecemos. Bom, mas nem sempre, a classificação biológica aconteceu da forma como nós estudamos e aprendemos hoje. Então, inicialmente, ela foi feita pelo homem primitivo, onde ele utilizou como critério de classificação, primeiro, se os seres vivos eram perigosos ou não, se os seres vivos eram comestíveis ou não, se eram venenosos ou não. Então, essa foi a classificação feita pelo homem primitivo. Depois, Aristóteles, que foi um filósofo grego do século IV a.C., também fez uma organização dos seres vivos, onde ele dividiu em dois reinos, o reino dos animais, onde ele agrupou todos os seres vivos com movimento, e o reino das plantas, que eram seres vivos sem movimentos. Então, o critério aqui, movimento. Depois, Platão classificou os vegetais quanto ao tamanho, e ele organizou nos seguintes grupos de vegetais: gramíneas, ervas, arbustos, árvores. Então, observem que essas classificações todas, elas observavam apenas um critério de classificação e que normalmente era escolhido de forma aleatória. Por isso, então, esses sistemas de classificação ficaram conhecidos como sistemas de classificações artificiais. Bom, Carl von Linné, também chamado de Linneu, foi um naturalista sueco do século XVIII. Ele manteve esses dois reinos propostos por Aristóteles, mas ele introduziu importantes alterações na classificação de seres vivos, e que vai levar ao que nós conhecemos então como sistema de classificação natural. Onde, primeiro, ele estabeleceu a espécie como base da classificação. Criou 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Propôs o uso de palavras latinas, e agora vamos entender por quê. E estabeleceu a nomenclatura que nós chamamos de nomenclatura binominal para a espécie. Ou seja, utilizarmos dois nomes para poder nomear essa espécie de seres vivos. Olha o exemplo de Linneu aí. Então, pantera, cujo nome científico é Panthera leo. Ou onça, cujo nome científico é Panthera onça. Então, veja bem, pantera é o nome do gênero. E onça é o que nós chamamos de epíteto específico. Mas o que é um gênero? É um conjunto de espécies que são semelhantes, que apresentam semelhanças entre si. E o que é um epíteto específico? É um termo que é utilizado para poder designar a espécie. Bom, Robert Harding foi um biólogo, botânico e ecologista norte-americano que no ano de 1969 ele propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é a classificação que é atualmente adotada. Então, são 5 reinos que se diferenciam pelo tipo de nutrição do ser vivo e pela organização de suas células. E aí nós temos Monera, considerado como procariotos, Protista, que são eucariotos unicelulares, representado por protozoários, que não apresentam parede celular, e pelas algas, que apresentam parede celular. Fungi, são representados por eucariotos aclorofilados. O plantae é representado pelos vegetais e o animalia é representado pelos animais. Carl Royce, em 1977,
propôs a organização de seres vivos em 3 grandes agrupamentos, que ele chamou de domínios. Então, os domínios são árquea, bactéria, constituído por seres de células procarióticas, e eucária, constituído por seres de células eucarióticas. Cada domínio ele se encontra subdividido em reinos, muito correspondente aos filos do sistema dos 5 reinos que nós já conhecemos. Então, esse sistema ele se baseia em análise da sequência dos nucleotídeos do RNA ribossômico e alguns outros critérios em nível molecular também foram propostos. E aí eu trago para vocês aqui, então, as definições, né, que nós temos em relação a cada um desses 3 domínios. Então, vamos lá. O domínio árquea. Então, nesse domínio, nós encontramos organismos procariotos, que frequentemente são encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas. Então, semelhante às condições ambientais primordiais no início de formação do planeta Terra. Então, por isso, muitas vezes, né, são considerados como sendo ancestrais das bactérias. No entanto, hoje em dia, considera-se as árqueas como um grupo intermediário entre os procarióticos e os eucarióticos, ok? Bactéria corresponde a um enorme grupo de procariotos, anteriormente classificados como eubactérias, representadas pelos organismos patogênicos aos homens. Patogênico, ou seja, tem capacidade de causar doenças. E bactérias encontradas nas águas, solos e nos ambientes em geral. E por fim, o domínio que nós chamamos de eucária, que no âmbito microbiológico vai compreender as algas, os protozoários e os fungos, além de vegetais e animais. E aqui uma definição dos 5 reinos que nós conhecemos na atualidade. Então, o primeiro reino é o Monera, onde encontramos seres unicelulares, né, que são formados por uma única célula. Esses seres são procariontes, ou seja, as células não apresentam núcleo organizado e o tipo mais simples de célula que existe. Então, são representados pelas bactérias e as algas cianofícias ou cianobactérias, que são as algas azuis, que antes eram consideradas como vegetais primitivos. O reino protista são seres unicelulares ou multicelulares eucariontes, que possuem núcleo individualizado. O seu material genético está organizado nos cromossomos dentro do núcleo, representados por protozoários, como a ameba, o tripanossoma, que é o causador do mal de Chagas, o plasmódio, que é o agente da malária, que até metade do século XX eram considerados animais primitivos e algas unicelulares e multicelulares. Galera, fiquem tranquilos, porque aqui a gente está mostrando as características gerais representantes de cada reino. Depois nós vamos estudar cada um desses reinos e a gente vai entender, né, esses termos técnicos que aparecem, esses nomes, esses representantes com mais propriedade, ok? O reino fungi são seres eucariontes uni ou multicelulares, já foram classificados como vegetais, mas sua membrana possui quitina, que é uma molécula típica dos insetos e que não se encontra entre os vegetais. São heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento por não possuírem clorofila, então não fazem fotossíntese. Tem como representante as leveduras, o mofo e os cogumelos, entre eles. O reino animalia são organismos multicelulares, heterótrofos, não produzem seu próprio alimento e englobam desde as esponjas marinhas até o homem, cujo nome científico é Homo sapiens. O reino plantário são os vegetais, desde as algas verdes até as plantas superiores. Caracterizam-se por ter as células revestidas por uma membrana de celulose e por serem autótrofas, sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. Existem cerca de 400 mil espécies de vegetais classificados. Aqui um quadro, né, que sintetiza essas informações que nós acabamos de falar de cada um dos 5 reinos. Olha lá. Monera, unicelulares e procariontes, heterótrofos ou autótrofos por fotossíntese ou quimiossíntese. Representantes, bactérias e algas azuis. Protista, eucariontes unicelulares ou multi,
sem tecidos. Protozoários são unicelulares heterotróficos e as algas são fotossintetizantes, alimentam-se por absorção. Representantes, protozoários e certas algas. Fungi, une ou multicelulares, eucariontes e heterótrofos por absorção. Representante, os fungos. Plantae, multicelulares com tecidos, eucariontes e autótrofos por fotossíntese. Representantes, todos os vegetais. Animalia, multicelulares com tecidos, eucariontes e heterótrofos por ingestão. Representantes, todos os animais. E aqui eu trago para vocês, né, de forma bem simples, bem tranquila, as categorias taxonômicas que faz parte do atual sistema de classificação biológica que conhecemos. E aí a definição de cada uma delas. Então vamos lá. Reino, nós podemos considerar como um grupo de filos. Filos, um grupo de classes. Classes, um grupo de ordens. Ordem, um grupo de famílias. Família, um grupo de gêneros. Gênero, um grupo de espécies. E a espécie, nós vamos definir como um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Então, observa, galera, que para ser espécie, tem que ter semelhanças e tem que ter a capacidade reprodutiva que gere descendentes férteis, que possam perpetuar a espécie. Senão, não é espécie. Beleza? Bom, aqui existem algumas regras, né, que são consideradas como regras internacionais e que são utilizadas para a gente poder escrever o nome científico de uma espécie de ser vivos. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Prestem bastante atenção, ok? Primeiro, os nomes científicos, eles devem ser escritos em latim. Por quê? Porque, galera, o latim é considerado uma língua morta. Ou seja, é uma língua que não sofre variações, que não sofre mais mudanças. Olha só. Nosso caso, qual que é a nossa língua materna no Brasil? Português, né? Nossa primeira língua materna é o português. E bem recentemente, aí nos últimos anos, nós vimos que tivemos algumas alterações, né? Nas nossas regras, nossas normas gramaticais. Então, isso dificulta para você falar de um ser vivo, para que todos entendam que é aquele ser vivo, por causa dessas mudanças. O mesmo acontece, né, no inglês, o mesmo acontece no espanhol. Então, sempre tem mudanças. Então, não é legal para a gente poder caracterizar, para a gente nomear um ser vivo. Então, eu preciso saber que em qualquer local do planeta que eu for e falar aquele nome científico de ser vivo, todo mundo vai entender que se trata daquele ser vivo. Não por isso que a escolha é a língua no latim. Como ela não sofre variação, mas nenhuma variação, nenhuma mudança, não tem perigo de diferenciar, né, o nome dessa espécie de ser vivo, beleza? Bom, segunda regrinha, o nome do gênero deve estar sempre com inicial maiúsculo e o da espécie com inicial minúsculo. Então, você escreve o gênero com inicial maiúsculo e escreve o nome da espécie com inicial minúsculo. Terceira regrinha, os nomes manuscritos devem ser sublinhados. Então, você vai escrever no seu caderno Homo sapiens. Então, você vai precisar sublinhar, pegar ali a régua e passar um traço embaixo. Agora, se você vai escrever com o computador, digitar, aí basta você colocar em negrito ou em itálico, como acontece aí na segunda opção do exemplo Homo sapiens, tá? Quarto, a nomenclatura para a subespécie, ela é trinominal, com 3 nomes. É o caso da cascavel. Então, eu tenho a cascavel aqui no Brasil, cascavel brasileira, e tenho a cascavel lá da Venezuela. Então, o que vai diferenciar é o terceiro nome aí. Então, olha lá, cascavel brasileira. Eu uso o nome Crotalus terrificus terrificus. Já a cascavel venezuelana, desculpem, Crotalus terrificus duriçus, né? Então, 3 nomes e o terceiro aí vai caracterizar a subespécie. 5. A designação para subgênero aparece entre o gênero e o epíteto específico e entre parênteses com inicial maiúsculo.
Olha esse caso aí, mosquito da dengue. É a Aedes aegypti, não é? Mas eu tenho algumas subespécies desse Aedes aegypti. Então, eu posso colocar entre o gênero e a espécie, ó. Então, Aedes, dentro de parênteses com inicial maiúsculo, Stegomyia, que é o nome do subgênero, e depois o Aegypti, tá? Se o autor da descrição for mencionado, seu nome deve ir após o termo específico sem pontuação. A data de descrição vem após a vírgula. Exemplo, Trypanosoma cruzi Chagas, vírgula 1909. Então, eu tenho o Trypanosoma cruzi, mas se eu quiser mencionar o autor, que é o Chagas, então, Trypanosoma cruzi Chagas, vírgula 1909, foi o ano de descrição. Tem prioridade os nomes registrados em primeiro lugar. Assim, se um pesquisador descrever um animal já classificado, prevalece o primeiro nome que o animal recebeu, que já está registrado. O nome das famílias dos animais recebe o sufixo idai e o da subfamília inai. Exemplo, Felidae, família dos felinos. Felinae, uma subfamília de felinos. Nos vegetais, utiliza-se o sufixo aceae para as famílias. Então, Rosaceae, família de rosas. Palmaceae, família das palmeiras. E aqui a gente tem um exemplo, né, de classificação, ó, do cavalo aí. Então, por exemplo, reino animal, filo cordados, subfilo vertebrados, classe dos mamíferos, subclasse dos eutérios, a ordem dos perissodáctilos, família dos equídeos, o gênero, né, Equus, e a espécie Equus cabalus, tá? Então, aqui é a classificação biológica do cavalo. Bom, a sistemática, pessoal, ela é a área da biologia que se preocupa principalmente em compreender a filogenia. O que é essa filogenia? É a história evolutiva das espécies de seres vivos no nosso planeta. Então, nós temos uma sistemática que nós chamamos de evolutiva, e nós temos uma sistemática que nós chamamos de filogenética ou de cladística. Bom, elas vão diferir, né, umas das outras em relação aos critérios que usam para poder definir os táxons. Então, por exemplo, a filogenética, ela usa apenas novidades evolutivas para formar grupos. E tem um método para poder testar as hipóteses de parentesco evolutivo entre esses seres vivos. Já a cladística, ela foi introduzida por Wilhelm em 1966 e ela vai trabalhar, né, com a questão da anagênese e da cladogênese. A cladogênese trabalha com diagramas, nós chamamos de cladogramas, né, onde se destacam os principais pontos que ocorreram, os eventos cladogênicos, e que se considera a anagênese como processo que origina as novidades evolutivas daquela espécie ser viva. Então, a filogenia, ela só pode ser reconstruída com base nos caracteres derivados e compartilhados, né? Mas que depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da anagênese, da cladogênese, para vocês entenderem direitinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fiquem bem atentos, assistam quantas vezes for preciso, para que vocês realmente consigam entender. E essa semana ainda teremos nossa aula online, onde a gente vai poder explicar todos esses detalhes novamente, tirar as dúvidas do que vocês assistiram a partir da videoaula. Não esqueçam daquele texto que eu vou disponibilizar também para que vocês possam fazer a leitura. E aí sim, eu acho que a gente vai entender direitinho essa questão da classificação biológica de seres vivos. Bye, bye!